Leoninos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de julho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Leoninos, sejam bem-vindos a vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever. E vamos ver o que os nossos guias e mentores têm para nos dizer sobre esse mês de julho que está se iniciando. E hoje, gente, nós vamos fazer aqui a leitura de uma forma diferente. Nós começamos sempre as nossas leituras com o tarô, não é? E terminamos com uma mensagem do oráculo. E hoje a gente vai fazer o contrário. Vamos começar com a mensagem do oráculo e vamos terminar completando com o tarô. E a gente vai começar com o oráculo da semente estelar. Deixa eu ver uma carta aqui. O oráculo da semente estelar. Vamos ver o que a mensagem da semente estelar tem para dizer para os leoninos para o mês de julho. O oráculo da semente estelar para os leoninos no mês de julho. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Semente estelar, mês de julho. Leoninos. Duas cartas. Boa, caíram duas. Nossa. Ok. Caiu primeiro Breath of the Cosmos, a respiração do cosmos, ou respirar do cosmos, e diz My will to thy will. A minha vontade com a vontade do nós. Que o tai não tem bem uma tradução para português. É o conjunto. É o nós ao mesmo tempo. Micromanaging the universe. Fazendo a gestão, a microgestão do universo. É engraçado. Os leoninos que estão aqui nessa leitura estão fazendo uma parte muito específica, tem uma missão muito específica aqui no planeta Terra. É sobre você saber se posicionar, saber organizar, saber ser líder onde tem que ser líder. Porque essa parte aqui do Micromanaging the Universe, eles estão falando como se você fosse uma peça-chave, uma peça muito importante para a gestão de algo, para a gestão de um sentido no cosmos. Tá vendo aqui como essa moça, ela tá soprando e o sopro dela é que faz com que as coisas se organizem de uma determinada maneira? Então, é a forma como ela fala, que ela interfere no campo, que faz com que o campo se organize. Você tem uma missão de liderança muito forte, viu? Depois a segunda carta que saiu aqui foi o vazio, The Void. E diz Stop, Embrace Winter, Great Cosmic Womb. Para você parar, para você abraçar o inverno e estar dentro do útero do universo. Pode ser que alguns de vocês estejam num momento ainda de pouca clareza sobre esse caminho. Você ainda está na jornada do eremita. Você está buscando a luz, está buscando o conhecimento, sabe que ele está em você, só que ainda não conseguiu concluir aquilo que você precisa de concluir, aquela peça-chave que você precisa para conseguir dar o sopro do universo. Para já você ainda está aqui nessa... Para algumas pessoas, né, a noite escura da alma, aquele momento assim mais depressivo do despertar. E isso aqui faz parte da jornada, e nesse momento você realmente precisa de parar um pouco
precisa de se observar, precisa de sentir as coisas de uma forma diferente. No final do deck tem isso aí, a carta da perspective, a perspectiva. E diz: None of this matters, zoom out, common ground. Nada disso importa, olhe para zoom out, tira a amplitude da sua percepção, ou aumente a amplitude da sua percepção. E common ground, campo em comum, realidade em comum, visões em comum. Melhor forma de explicar. Que vocês estão vendo aqui, que esse é o planeta Terra. E aqui tá tudo escuro à volta. Que tá mostrando o quanto os nossos problemas são pequenos, o quanto as nossas preocupações são pequenas. Sempre, tudo aquilo que faz parte que acontece na leitura faz parte da leitura. Mas para vocês verem como as nossas preocupações são pequenas em relação àquilo que tudo aquilo que realmente existe e tudo aquilo que nós somos. Esse é o planeta Terra no meio de uma fotografia que tá até próxima, porque o planeta Terra é muito pequenininho. E você é o próprio vazio que está agora vivendo numa das perspectivas desse pontinho aqui, que tá só esperando acordar por completo. Faz parte, viu? Faz parte. Mesmo que você sinta que as coisas não têm muito sentido agora, que tá tudo muito difícil, que parece que as coisas não vão acabar, que nunca nada vai passar. É só a fase. De verdade, é só a fase. Você não tem noção daquilo que você tá prestes a descobrir sobre você. Tá uma vibe muito forte de despertar, muito profundo pra muita gente ao longo desses próximos meses. Eu acho que mais do que nunca a gente vai ver que algumas situações acontecendo nesse planeta que a gente não tava ainda contando. Ou tava, não é? Só que pega a gente de surpresa. Enfim. O que nós temos então? Vamos começar com o tarô. Qual é que é a mensagem, conselho e direcionamento para os leoninos no mês de julho? Mensagem, conselho e direcionamento para os leoninos no mês de julho. Mensagem, conselho e direcionamento para os leoninos no mês de julho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Pagem de copas. Dez de copas. Rainha de paus. Muito bom, viu? Rei de paus. Fantástico. E a carta da força, com um 10 de ouros no final do deck. Nossa senhora. Não sei o que você está fazendo, hein, leonino? Mas assim, a gente ainda vai abrir com os outros oráculos, com os outros tarôs. Mas eu vejo isso daqui muito como uma visão, uma perspectiva mais elevada da sua vida. As coisas podem não estar tão perfeitas agora, mas é para esse lugar que você está se encaminhando. A gente tem aqui um 10 de ouros e um 10 de copas, com um rei de paus e uma rainha de paus. A gente está falando aqui de casal perfeito, a gente está falando aqui de abundância material, abundância financeira e emocional. A gente está vendo aqui, para quem quiser, tem aqui uma energia infantil, uma energia de uma criança, para quem está procurando. Temos energia aqui de laços fortes, temos energia aqui de construções
que são edificantes. Por isso é assim, essa energia que eu tô recebendo aqui me parece que é algo muito superficial da sua energia. Pode até ser que seja aquilo que as pessoas veem de você do lado de fora. Quem não te conhece pensa que é isso que tá acontecendo com você. E por que eu tô dizendo isso? Porque essa é a energia geral da sua vida. Quando você concluir a sua missão aqui nesse planeta, é isso que você vai ver. Uma pessoa que foi feliz, que conseguiu construir aquilo que queria, que teve partilhas com pessoas que foram muito importantes na sua vida. É isso que eu vejo como um aspecto geral da sua vida. Só que as primeiras cartas que a gente tirou aqui foi Breath of the Cosmos e o The Void. Existe aqui um espaço, é como se você precisasse descansar por um tempo para conseguir ganhar fôlego de novo, para soprar novamente, entendeu? Por isso, me parece que existem algumas questões profundas, principalmente aqui com a carta da força. Me parece que há aqui algumas questões relacionadas a equilíbrio de karmas, que, atenção, não é, a gente tá falando apenas uma balança, não é que exista algo para você pagar, é apenas o ponto contrário de algo que você precisa de ver em uma nova perspectiva que a gente falou aqui. Mas num aspecto geral, você tá no caminho certo, não tem nada que se dizer aqui. Por isso vamos abrir um pouco mais essa leitura. Porque a gente tem aqui coisas específicas para serem ditas. Por isso que essa disposição aconteceu dessa forma. A gente tem Pagem de Copas, representa uma energia infantil, que pode ser uma criança, como pode ser uma novidade que mexe com as suas emoções, que aciona esse impulso em você, esse impulso de começar alguma coisa ou ter entusiasmo em desenvolver alguma coisa. E o 10 de Copas vem logo em seguida, que é um momento em que você começa a colocar isso em prática, você ganha muita satisfação. E o 10 de Ouros está no final do deck. Mantendo essa satisfação, você consegue receber a nível material, a nível físico, toda a recompensa disso que você está investindo. Mas a gente tem aqui ainda alguma coisa para ver. Vamos abrir um pouco mais essa leitura. Vamos entender o que está acontecendo aqui com os leoninos no mês de julho. O que eles precisam de estar atentos? O que eles precisam de entender e compreender no mês de julho? Gratidão, meus irmãos. O que os leoninos precisam de compreender no mês de julho? O que é o Pagem de Copas? 7 de Espadas. O que é o 10 de Copas? Os Amantes. O que é a Rainha de Paus? Ás de Copas. O que é o Rei de Paus? 3 de Espadas. E o que é a Força? 5 de Paus. Com a carta do... com a carta do Enforcado no final do deck. Bom, como a gente havia falado, existe sim uma questãozinha a ser trabalhada aqui. Por um lado, a gente tem aqui uma novidade, ou seja um insight, seja algo novo que surge na sua vida, algo que começa, que te dá muito entusiasmo, que te dá muita felicidade. Isso a gente já vê aqui logo no início, algo que começa assim ainda numa energia um pouco ainda infantil, não é porque é muito iniciante,
mas que te traz muita satisfação. Debaixo dessas cartas, a gente saiu aqui com o 7 de espadas e a carta dos amantes. E o que isso quer dizer aqui? Um 7 de espadas debaixo do pajem de copas me mostra autossabotagem, insegurança, alguns medos disfarçados que às vezes a gente não tem total consciência deles. E é aqui que tá a atenção que eles pedem. É como se você precisasse de vigiar bastante a sua mente. Tá vendo aqui essa pessoa debaixo? Acho que não posso mostrar isso. Essa pessoa aqui debaixo do armário olhando para esse casal. Então, é você precisar de vigiar a sua mente para que ela não te traia. Precisar de vigiar a sua mente para que ela não traga pensamentos e não traga inseguranças que já não fazem sentido para você e para o seu momento. Debaixo do 10 de copas temos aqui a carta dos amantes, que me fala sobre escolhas, mas também me fala de, para alguns de vocês, novidades no amor, viu? Porque debaixo do 10 de copas, que é completude emocional, a carta dos amantes mostra já de imediato parcerias e ou escolhas. Mas debaixo da rainha de paus a gente tem aqui um ás de copas. Por isso o ás de copas, ele representa oportunidades emocionais e também amor próprio. Por isso temos aqui, para algumas pessoas aqui que estão ouvindo essa leitura, a gente vê a chegada de alguém. Sim. Para outras pessoas, a gente vê a chegada de uma completude emocional interna. É você se reconhecendo e reconhecendo aquilo que você merece. É você se dando aquilo que você merece. Porque eu vejo que tem muito leonino aqui trabalhando em prol da sua estabilidade financeira, em prol do seu empoderamento pessoal. E você, ao ver isso daqui dar certo, ver que isso daqui começa a se desenvolver do jeito que você realmente gostaria, então você não para. E como você não para, você começa a investir cada vez mais nisso, que te traz uma satisfação enorme, porque você vê o futuro desse projeto ou desse trabalho, ou seja lá do que for, isso que está te motivando, sabe? Para alguns é um relacionamento, não é? É uma pessoa que chega, para outros é uma ideia de um negócio, é um início de algo que você vê que pode te trazer muitos frutos no futuro. Incrível. Depois, aí é que a gente tem aqui a tal questão, né? Debaixo do rei de paus a gente tem aqui um 3 de espadas. A carta do 3 de espadas é a carta de dores, de feridas, e principalmente aqui nesse deck fala essa daqui é a bruxa do passado, a bruxa do presente e a bruxa do futuro. E elas todas estão segurando uma corda que está amarrada em todas as pontas. Ou seja, elas nunca soltam a mesma corda. Aí a gente volta novamente para aquela questão do karma, lembra? Da gente estar falando? É como se houvesse aqui um ciclo repetitivo que você precisa de torná-lo consciente para que você o destrua. Porque existe aqui alguma coisa que você faz repetidamente que te faz continuar preso ou presa num ciclo. E é muito sobre uma crença, viu? Porque a gente tem aqui debaixo da força um 5 de paus. É uma crença que você tem que para muitos é uma crença de vidas passadas já. Seja crenças de automerecimento, seja crenças em relação ao gênero, que nós vivemos numa sociedade muito machista, não é? E por causa disso, o sagrado feminino e o sagrado masculino têm traumas muito específicos. E quando você encarna num corpo de homem ou num corpo de mulher, carregando todos esses traumas geracionais,
você desbloqueia coisas de muitos anos e muitas gerações passadas. Por isso, há aqui algo que você precisa de ver nesse sentido. Às vezes por exemplo, você tem vontade de construir qualquer coisa, mas você tem uma determinada crença, porque te foi ensinado desde criança que homem não pode fazer esse tipo de coisa, ou mulher não pode fazer esse tipo de coisa, ou que foi te ensinado desde criança que você que nasceu em X, tal, Y lugar, nunca vai chegar ou nunca vai passar de um determinado ponto. Todas essas crenças inconscientes que foram incumbidas, e assim, isso é reflexo daquilo que aconteceu no passado. No entanto, nós não temos a obrigatoriedade de manter os ciclos do passado. E é exatamente sobre isso aqui essa leitura. Você tem o poder de cortar esse laço e não fazer o passado se repetir. E a gente tem que ter consciência. Se você quer realmente fazer diferença no mundo, você precisa de ver tudo aquilo que aconteceu no passado e ver o que você não quer que se repita. Aquilo que você não quer que se repita, então você não vai repetir a história na sua cabeça. Você não vai repetir a história para você mesmo. Você não vai dizer que isso pode não acontecer ou que isso não vai dar certo porque você é X ou porque você é aquilo. Porque essa não é uma desculpa. É uma desculpa só e apenas da mente. Profundérrimo, viu? Debaixo da força, um 5 de paus. Que novamente a gente está dizendo aqui. É que ainda por cima a gente está com um 3 de espadas debaixo de um rei de paus. É uma crença por isso que a gente falou muito de gêneros. Pode ser algo que você não acredita por completo que tem a capacidade de desenvolver por causa do seu gênero, ou por causa de alguma coisa que te disseram a vida toda, que não é para mulher ou não é para homem, ou porque não é para pessoas com uma determinada tonalidade de pele, ou para pessoas que nasceram em determinado lugar. É uma crença assim desse gênero, viu? No final do deck, a carta do enforcado. A carta do enforcado está reforçando a mudança de perspectiva. Temos aqui os gatos, o branco e o preto, que representam a dualidade, a mulher e o homem, um para cima, outro para baixo, que representam novamente essa dualidade. É você precisar de olhar para as coisas em outros pontos de vista, para que você não repita os mesmos ciclos do passado. Bom, sabia essas leituras iam sair muito fortes esse mês, porque a energia tá muito forte, gente, tá muito forte mesmo. Bom, o que mais? O que mais nós temos? Qual é a mensagem? Mensagem, conselho, direcionamento para os leoninos. 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 Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o pajem de copas com 7 de espadas? Rainha de ouros. O que é o 10 de copas com os amantes? Seis de espadas. O que é a rainha de paus com o ás de copas? A justiça. O que é o rei de paus com 3 de espadas? Rei de espadas. E o que é a força com 5 de paus? Com os 5 de paus. Ui? Ás de espadas. Muito bom. No final do deck,
outro 10 de ouros. Vocês têm aqui 2 vezes o 10 de ouros. É sério. Incrível. E a Imperatriz embaixo. Como é óbvio. Reforçando aquilo que a gente estava falando no início. Num aspecto geral, você está se encaminhando para um lugar ótimo, para um lugar excelente, onde você tem completude, onde você tem conforto, onde você tem abundância. Mas o que você precisa de estar atento neste momento? Debaixo do pajem de copas e do 7 de espadas, uma rainha de ouros. Você tem aqui que colocar em prática a maturidade e a sabedoria adquirida. Tudo aquilo que você aprendeu vivendo aqui nesta terra, entendendo como é que as pessoas são, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas sentem. Entendendo isso, coloque em prática essa sabedoria para que você saiba se defender. Porque é preciso você estar com o olho bem aberto para você saber em quem confiar e quando confiar. Porque assim, as pessoas, nenhuma delas são totalmente boas ou totalmente ruins. Cada uma está num determinado momento de consciência. E por causa disso, você não sabe exatamente por completo quando essa pessoa pode ser corruptível. Por isso, esteja 2 passos à frente para que você saiba que até as pessoas que você confia às vezes podem não ser de tanta confiança. E não é porque elas não são boas, mas sim porque existem limites da consciência que acabam sendo corruptíveis porque não estão totalmente despertos, porque não se recordam por completo de quem são. Por esse motivo, esteja atento, ok? Vou até beber minha água porque, meu Deus do céu, essas leituras têm estado muito fortes mesmo. Debaixo do 10 de copas e da carta dos amantes, a gente tem um 6 de espadas. O que me mostra aqui que para algumas pessoas tem aqui a oportunidade de sair de algum lugar que estão, ou fazer alguma viagem, ou começar algo diferente, uma mudança que traz equilíbrio e justiça para a sua vida. Para muitos existe aqui uma oportunidade diferente surgindo para você. Daí a carta dos amantes, a carta do Ás de copas. E aqui o 6 de espadas embaixo. E o Ás de espadas também. É uma oportunidade de algo novo que pode começar ou que pode se desenvolver aqui. E quanto mais você aprimora isso que você está aprendendo a desenvolver, mais você conquista, mais você recebe, mais atenção, mais pessoas e mais você consegue chegar onde você realmente deseja chegar. Mas é necessário aqui um equilíbrio entre a razão e a emoção. Saiba lidar com a sua mente e com a sua intuição. Porque a gente tem aqui o pajem de copas e um ás de copas. Temos um coração um pouco imaturo para um mundo tão denso. E por isso que eles pedem aqui para que você saiba utilizar esse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. Porque existe aqui você precisa de saber se defender. Você precisa de saber se defender. Porque existe aqui muito entusiasmo, só que é necessário que ele seja controlado, que ele seja equilibrado, sem exageros, para que você não fique preso ou presa a ciclos negativos, a ciclos de dor. Por isso que a gente tem debaixo do rei de paus e do 3 de espadas esse rei de espadas, maestria mental.
se conheça, aprimore a sua mente, estude, faça aquilo que for necessário para blindar a sua mente, para que você não seja driblado ou driblada pela sua própria mente. Porque tem muita intuição aqui, sim, mas você precisa de ter conhecimento prático e lógico para que você consiga equilibrar as coisas aqui. Por isso que eles estão aqui com a carta da justiça, não é? Emoção e intuição você tem para dar e vender. Mas no que toca a conhecimento prático aqui da matéria e lógico na mente, às vezes pode ser que não seja o suficiente para lidar com tudo e com todos. Por isso que aqui eles pedem para que você consiga adquirir, consiga buscar o máximo de conhecimento possível para que você consiga encontrar aquele equilíbrio que você precisa dentro de você mesmo, a autoconfiança que você precisa, buscando aquilo que você precisa em nível de conhecimento, você encontra aquele equilíbrio que você precisa dentro de você. Há aqui muito sobre espadas, 6 de espadas, rei de espadas, ás de espadas e a carta da justiça com uma espada na mão também. É um conhecimento que você pode precisar de partilhar ou algo que você precisa de saber falar, mas que a mente precisa de acompanhar essa intuição, porque isso aqui ainda é só uma intuição, mas ainda não pode ser traduzido por completo em conhecimento prático. E isso você que vai desenvolver. Esse conhecimento prático é você que desenvolve. Interessante. Ó, vamos tirar então aqui as mensagens finais do Osho. A mensagem final do Osho para os leoninos. Mensagem final do Osho para os leoninos. Mensagem final do Osho para os leoninos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Eita. 1, 2. Já vou mostrar pra vocês. E 3. Meu Deus. Adoro. Caiu primeiramente a carta do 8 de paus, a carta da viagem, a carta do 10 de copas, a carta da harmonia e a carta da lua, a carta das vidas passadas. E no final do deck, a carta do mestre. Por isso que a gente tem aqui? Viagem, gente. Viagem. Olha aqui, eu não falei que tinha aqui uma oportunidade, que tinha aqui alguma coisa, alguma decisão, alguma mudança que pode surgir aqui. Tá aqui chegando, viu? Esse lugar, esse momento está chegando. É como se você conquistasse um lugar de harmonia e completude internos que começam a se espelhar na sua realidade por completo. Por isso que você tem aqui 2 vezes o 10 de copas e 2 vezes o 10 de ouros. É completude e abundância em todos os níveis. E no final aqui, essa carta das vidas passadas, que remete para aquela que a gente estava falando do 3 de espadas. Existem alguns ciclos geracionais que precisam de ser quebrados. Esteja atenta a isso, porque a sua mente pode não estar totalmente preparada para todas essas questões que vão surgir. Mas aprimore, conheça, estude, que você vai conseguir se blindar, ok? E a carta do mestre. Simplesmente, você é o mestre ou a mestra e você só precisa realmente de seguir essa intuição que te chama. Limpar esse canal para que você se torne o mestre ou o mestre que você veio ser, ok?
Incrível, leoninos, absolutamente incrível. Espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever, e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.